Você já parou para pensar sobre a fundação da igreja e o papel do Espírito Santo no livro de Atos? Hoje vamos falar sobre o livro de Atos, pensando sobre alguns pontos. O que é o livro de Atos e qual a sua importância para o cristianismo? Como ele serve de ponte entre os evangelhos e as cartas apostólicas? E também vamos explorar o contexto, as características e o propósito de escrita do livro. Anteriormente, nós falamos em 5 vídeos sobre as diferenças entre os evangelhos e as características únicas e particularidades de cada um. E nós também abordamos alguns textos que podiam ser difíceis de interpretar. Então, se você não assistiu essa playlist sobre os evangelhos, clica no cardzinho aqui em cima e assiste ela também. A partir de agora, vamos falar sobre o que acontece depois da narrativa dos evangelhos, ou seja, o crescimento da igreja e a propagação do evangelho, conforme narrado no livro de Atos. Isso também vai nos dar uma conexão para a nossa próxima série, as cartas de Paulo. Mas por hora, vamos falar sobre o livro de Atos? Pensando sobre o contexto histórico, quero falar um pouquinho sobre a autoria e data de escrita do livro de Atos. O autor do livro de Atos é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele foi um médico e historiador, além de ter sido companheiro de Paulo em algumas viagens, conforme podemos ver em Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão no versículo 24. Suas 2 obras, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, foram escritos para Teófilo, que provavelmente era um cristão romano de alta posição. Lucas tinha o propósito de fornecer a Teófilo um relato ordenado sobre os acontecimentos acerca de Jesus e também sobre o crescimento da igreja, e nós podemos confirmar isso no comecinho do livro de Lucas e no comecinho do livro de Atos. A conexão entre as 2 obras que escreveu é muito clara. O Evangelho de Lucas mostra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, enquanto Atos mostra a continuação da obra de Cristo através do poder do Espírito Santo e da igreja primitiva. Enquanto o Evangelho termina com a ascensão de Jesus, Atos vai começar exatamente desse ponto, mostrando como os discípulos foram fortalecidos pelo Espírito Santo e levaram o Evangelho a todo o mundo conhecido naquela época. Provavelmente, o livro de Atos foi escrito entre os anos 62 e 64 d.C. Isso se baseia no fato de que ao final do livro de Atos, no capítulo 28, nós vemos o relato de Paulo ainda vivo, porém preso em Roma. Mas o livro não menciona a sua morte, que aconteceu entre 64 e 67, o que sugere que Lucas escreveu esse livro antes da morte de Paulo, senão isso teria provavelmente sido narrado. Como falamos anteriormente, o livro foi escrito para Teófilo. O seu nome significa amigo de Deus, ou amado por Deus. Teófilo era provavelmente um oficial romano que se converteu ao cristianismo, e Lucas escreve para fortalecer a fé desse homem. Nós podemos considerar que Atos também foi destinado a toda a igreja primitiva, explicando como que o evangelho se espalhou desde Jerusalém até os confins da terra. O livro também mostra a transição do cristianismo, que no começo era considerado uma seita judaica, até que se tornou uma religião separada do judaísmo. No século I, período que Lucas escreveu esse livro e também onde houve esses acontecimentos, a Judéia era uma província romana, governada por Pôncio Pilatos e também por Félix. Os judeus eles tinham certa autonomia religiosa, mas deviam pagar impostos a Roma, assim como obedecer às leis romanas. O Império Romano tolerava as religiões locais, desde que elas não se tornassem uma ameaça ao seu governo. Com o crescimento do cristianismo, os romanos começaram a vê-lo como algo totalmente diferente do judaísmo. Isso gerou muitos conflitos e perseguições. O Conselho Religioso Judaico, conhecido como Sinédrio, via os cristãos também como uma ameaça à tradição judaica. Então eles perseguiram os apóstolos, estiveram envolvidos no martírio de Estevão e também apoiaram Saulo nas suas perseguições iniciais aos cristãos. Posteriormente, Roma também começou a perseguir os cristãos, principalmente sob o governo de Nero, no ano 64 d.C., quando ele acusou os cristãos de terem feito um incêndio em Roma. Essas perseguições moldaram a identidade do evangelho e impulsionaram a sua propagação, pois muitos cristãos que fugiam dessas perseguições acabavam por levar o evangelho a outros locais. Inicialmente, o cristianismo era visto como uma seita dentro do judaísmo. Os primeiros cristãos eles ainda frequentavam o templo e as sinagogas. No entanto, quando os gentios começaram a se converter ao cristianismo, e lembre-se, quando eu digo gentios, são os não-judeus. Com a conversão deles, surgiu um conflito. Eles deveriam ou não deveriam seguir a lei de Moisés?
Para decidir sobre isso, no capítulo 15 de Atos, nós vamos ler sobre o concílio em Jerusalém. E nesse concílio, os apóstolos e outros líderes da época resolveram essa questão. Eles decidiram que os gentios não precisavam seguir toda a lei judaica, mas deveriam observar algumas questões importantes. E esse foi um momento muito importante na distinção entre o cristianismo e o judaísmo. O Pentecostes, em Atos 2, também foi um evento divisor de águas. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, dando a eles poder para pregar o Evangelho e levá-lo a todas as nações. Esse acontecimento marcou o cumprimento da promessa de Jesus em Atos 1, versículo 8, e marcou também a transição da antiga para a nova aliança, estabelecendo oficialmente a Igreja como novo povo de Deus, sendo composto não apenas por judeus, mas também pelos gentios. A narrativa histórica e teológica é uma das características marcantes do livro de Atos. Esse livro narra a continuação do Evangelho de Lucas, como nós já comentamos, falando sobre a história do início da igreja cristã, desde o momento que Jesus subiu aos céus até a expansão do Evangelho por todo o Império Romano e por todo o mundo conhecido daquela época. É um livro que mostra como os apóstolos, sendo guiados pelo Espírito Santo, pregaram a mensagem de Cristo, enfrentaram perseguições e estabeleceram comunidades cristãs em diversas regiões. A importância do livro de Atos para o cristianismo é muito grande, pois revela o cumprimento da promessa de Jesus sobre a igreja, destacando a atuação do Espírito Santo e servindo como um pano de fundo para as cartas de Paulo. Além disso, no livro de Atos nós podemos ver com clareza sobre como o evangelho chegou até os gentios, estabelecendo as bases da fé cristã da maneira como nós conhecemos hoje. O livro de Atos está todo estruturado com base no versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Durante a narrativa do livro, nós podemos ver que do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho ele se propaga em Jerusalém. É nesse momento que temos o Pentecostes, que acontece no capítulo 2. Nesse momento também Pedro e João pregam e curam no templo. E a igreja começa a crescer rapidamente. Mas também se iniciam as perseguições, como por exemplo com a morte de Estevão no capítulo 7. E isso fez com que os cristãos se espalhassem. Dos capítulos 8 ao 12, nós podemos ver o evangelho sendo pregado na Judéia e em Samaria. Com a perseguição, o evangelho se espalhou para além de Jerusalém. No capítulo 8, nós vemos Filipe pregando em Samaria. No capítulo 10, Pedro vai pregar aos gentios e a igreja vai acabar se fortalecendo em outras cidades da Judéia. Por fim, no capítulo 13 em diante, até o fim do livro, nós vemos o evangelho chegando aos confins da terra, principalmente por meio do apóstolo Paulo. Ele realiza 3 grandes viagens missionárias e depois ele vai até Roma, mostrando como a mensagem de Cristo é universal. Esta progressão mostra como a obra do Espírito Santo impulsiona a igreja para cumprir a missão de Jesus, alcançando todos os povos. Em todo o livro de Atos, o Espírito Santo não é só uma força auxiliar, ele é o protagonista em toda a expansão do Evangelho. É ele quem capacita os discípulos em Pentecostes no capítulo 2. É ele que no capítulo 4, versículo 31, vai conceder ousadia para que os apóstolos pregassem. No capítulo 13, versículo 2, nós vemos que é o Espírito Santo quem orienta a tomada de decisões missionárias. E é ele mesmo quem impede Paulo de pregar na Ásia e o leva para a Macedônia no capítulo 16. Cada avanço do Evangelho ocorre por causa da intervenção do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Jesus em Atos 1:8. Quando Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, ele afirmou que haveriam 3 características principais para o Consolador. Em João 14:26, nós vemos que o Espírito Santo teria a função de ensinar e de lembrar-nos das palavras de Jesus. E em Atos, o Espírito capacita os apóstolos a pregarem com clareza e poder. João 16:8 vai dizer que o Espírito Santo seria aquele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E em Atos 2, a partir do versículo 37, o Espírito vai agir na conversão de milhares de pessoas. E em João 16:13 vai dizer que o Espírito Santo guiaria os discípulos à verdade. E em Atos, o Espírito dirige os missionários e revela o plano de Deus para incluir os gentios na fé, como podemos ver em Atos 10. O que Jesus prometeu no Evangelho de João se cumpre completamente em Atos, mostrando que o Espírito Santo é a presença contínua de Cristo na igreja, capacitando ela para cumprir sua missão. Uma outra razão da escrita do livro de Atos é apresentar uma defesa do cristianismo frente às autoridades romanas.
No livro de Atos, nós podemos ver claramente que os cristãos não eram uma ameaça política a Roma. Lucas vai mostrar Paulo sendo inocentado várias vezes, no capítulo 18, do verso 12 ao 16, no capítulo 23, versículo 29 e também no capítulo 25, versículo 25. No livro de Atos também fica claro que o cristianismo não buscava subverter o Império Romano, mas sim proclamar um reino que era espiritual. Isso seria útil para mostrar aos romanos que não havia uma justificativa para a perseguição aos cristãos. No entanto, durante toda a história, essa perseguição se manteve. Bom, nós vamos parar esse vídeo por aqui e no próximo nós continuaremos falando um pouco mais sobre o livro de Atos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo, comenta alguma coisa que você achou interessante sobre o livro de Atos e nos vemos no próximo vídeo.